Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6. Já vou ler que diz o seguinte, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga glória a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus tenha fé, porque Ele é recompensador, Ele é abençoador daqueles que o buscam. Versículo de número 8 está dizendo o seguinte, ó: pela fé Abraão, sendo chamado, fez o que, igreja? Obedeceu, porque fé é obediência e obediência é fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício construtor é Deus. E qual cidade é essa que Abraão esperava? Aponta para o céu. Abraão obedeceu a Deus aqui na terra, tomou posse da terra por herança pela fé, mas a coisa que ele esperava era a cidade celestial. Agora você que diz que Abraão, ele era uma pessoa completa em todas as áreas. Olha aqui para mim, ó. Abraão, ele tinha uma esposa, não tinha? Mas ele era fracassado familiarmente. Não tinha filhos, não tinha filhas. Fracassado familiarmente. Ele tinha um pai, não tinha um pai? Um pai carnal, dominador, mas não tinha um pai que é Deus. Ele tinha riqueza, não tinha riqueza? Muita riqueza, mas não tinha a maior riqueza de toda a terra, que é a riqueza espiritual. Não tinha uma intimidade com Deus, não tinha uma aliança com Deus. A vida espiritual de Abraão era pobre. E aí Deus resolveu mudar a história dele. Como ele muda a vida de Abraão, ele muda e pode mudar a vida de quem nele crê e quem quiser dar o primeiro passo. Porque eu tiro pela minha própria vida, ninguém apostava em mim, ninguém dizia que eu sou longe, que eu ia longe. A minha própria mãe, meu próprio pai desacreditava em mim, dizia que eu não ia a lugar nenhum, que eu ia ser uma pessoa ruim. Mas quando Jesus me chamou, Ele mostrou para todo mundo que eu ia ser diferente, e fez, porque Ele disse que eu vim para trazer espada, para dividir entre a nora e a sogra, entre o pai e o filho, dividir entre um irmão e o outro. Então Ele nos dividiu, Ele cortou um umbigo, e Ele me fez feliz, e vai fazer você feliz. Porque não adianta nós ter tudo nessa vida se nós não temos paz interior, se não temos paz conosco mesmo, não temos Deus na nossa vida, não temos para onde nós ir. Eu me lembro de uma história, de um testemunho que aconteceu no outro ministério aqui, que eu congregava. Tinha uma mulher que trabalhava, vou finalizar agora, tá? Trabalhava com balsas. Alguém sabe o que é balsa? Aqueles que levam o descarro de um rio do lado para o outro e enche de carro. E uma balsa daquela, irmão, é caríssimo, caríssimo. E ela trabalhava vendendo balsas, e ela ganhava pouco. Ela ganhava só R$1.500 por mês vendendo aquelas balsas. E sabe o que aconteceu? Chegou um japonês no Brasil e comprou uma balsa para ela gigante, e colocou no rio dele aqui. Tinha um rio que, para chegar na ilha dele, né,
tinha que atravessar, era um rio, era uma lagoa, atravessar essa lagoa para chegar na ilha. Então ele colocou uma balsa para levar o carro dele e da família dele. E sabe o que aconteceu? Assim que ele colocou a balsa afundou. E o japonês tinha comprado a balsa caríssima, não sei quantos milhões. Ele ficou louco, ele vai lá na empresa e xinga o patrão, xinga a vendedora. Você disse que a balsa era boa, aquele negócio, ele diz um monte. O patrão entra em desespero e ele pede a demissão da funcionária na mesma hora. Eu quero que mande ela embora, porque ela me enganou, ela me ultrapassou, a balsa não presta, afundou. Ele saiu chorando, e o patrão desesperado, sem saber o que fazer. E ela vai para casa chorando. E o patrão diz: olha, amanhã nós vamos ver a balsa lá, ver o que a gente pode resolver. Se na balsa não subir, eu vou despedir a minha funcionária e a gente vai te dar outro produto. Beleza. Sabe o que aconteceu? Ela foi para casa, desesperada, chorando, crente, mas ela é evangélica, chorando, clamando a Deus: meu Deus, o que vai ser de mim? E agora, meu pai? Estou perdido. E os meus 2 filhos, o meu único emprego que eu tenho para sustentar os meus 2 filhos, meu pai. O senhor sabe que eu sou uma mãe solteira, não tem de onde tirar o pão para os meus filhos. E clamando. E aí o que é que ela lembrou? Ela lembrou que tinha R$1.500 na conta. Era todo o dinheiro que ela tinha. Ela vai lá, ela saca todo o dinheiro e dá de oferta para Deus e diz: Deus, pela fé, eu sei que tu me amas e que tu ama todos aqueles que te agradam, que tu ama, que tu está com aqueles. Senhor, recebe minha oferta e me salva. Senhor, faz que quando eu chegar lá amanhã, né, essa balsa venha sair, venha dar um jeito, venha se levantar. E assim ela deu a oferta de noite na igreja. E de manhã, quando chegou lá o japonês, chegou lá os engenheiros, chegou o patrão, ficaram olhando para a balsa, estudaram de tudo que é maneira para tentar levantar a balsa, e não tinha como levantar a balsa. A balsa estava fundo, muito pesado, muito ferro, e não tinha como erguer aquela balsa de maneira nenhuma. E ali ela começa a entrar em desespero, começa a chorar, começa a entrar em desespero e chorando. E o patrão: calma, calma, vai dar certo. E o japonês nervoso: não, tem que tirar. E aí ela entra em desespero, enche o pulmão, respira fundo e diz: olha, japonês, vai para o japonês, olha, o meu Deus vai tirar essa balsa daí. E ele começou a dar risada, porque ele era budista. Ele dar risada: meu Deus, nem Buda tira essa balsa daí. Ele falou: eu vou te mostrar que o meu Deus tem poder. Chorando, Ele não vai me desamparar, Ele não desampara um servo seu. Ele vai tirar essa balsa daqui hoje. E o patrão dizendo: calma, mulher, não mistura as coisas, não mistura religião com trabalho, aqui o assunto é outro. Não, ele vai ver, ele vai reconhecer meu poder, o poder de Deus, e você também vai reconhecer, patrão. Não, mulher, deixa de besteira. E ela, sem pensar 2 vezes, ela cai no chão de joelho, levanta as mãos para o alto e começa a dizer: Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim e salva a tua serva. Lembra de mim hoje, meu Pai, e mostra que tu és Deus, como tu mostrou para Israel e para Elias que o Senhor é Deus. Mostra aqui também, meu Deus, levanta essa balsa agora, em nome de Jesus. E ela não fechou a boca. Quando ela falou isso, começou a barulhar, blu, 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 blu. O japonês começou a se afastar. O patrão ficou olhando: nossa, está acontecendo alguma coisa aqui, a água está fervendo. E blu, 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 blu. Subiu a balsa para o ar. E ela começou a dizer: glória, glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é teu nome. Calma, que eu não terminei. E a balsa subiu, ficou aboiando. O patrão dela, encantado, ficou ali sem força e foi se rendendo, caiu de joelho e começou também a glorificar a Deus. E quando ela olha para o japonês está de joelho, dizendo: é a minha vida tua, e eu creio em ti, Senhor. Entregou a vida para Jesus na mesma hora. E ali aconteceu um milagre extraordinário. E não é historinha para neném dormir.
Foi verdade. Testemunho muito forte. Deus faz isso. O japonês deixou de ser budista, o patrão deixou de ser católico e se converteu na mesma hora. Deus subiu uma balsa. Lá no Antigo Testamento diz que um homem de Deus orou e um machado flutuou. Alguém conhece essa história? Um homem chamado Eliseu, o cara trabalhando lá, pobre, coitado, quebra um machado, o machado cai dentro d'água, na água funda lá, não tem como tirar. E aí falou, chamar Eliseu, o homem ali perdeu o machado, ele é pobre, não tem como comprar, eu ganho o pão dele, esse machado. Eliseu chegou, onde foi? Foi aqui? Foi. Olha, começou a orar, em nome do Deus Altíssimo, machado vem para cima, o machado começou a flutuar. O machado flutuou, o homem não acreditou, pegou o machado e foi ganhar o seu pão. O machado flutuar, irmão. Hein, irmão? É fé demais, é ou não é? É que nem uma irmã falou, olha, irmão, um irmão falou para uma irmã, eu não acredito nessa história que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, né? Uma multidão, para mais de 3.000 pessoas. Esse povo tinha papo de passarinho, né? Não tem condições. A irmã calada disse o seguinte, ó irmão, se a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo que isso aconteceu, eu acredito. Deus fez isso. Mas irmã, um peixe também engoliu Jonas. Irmã, pelo amor de Deus, um peixe, os homens naquela época era grande, da Palestina. Um peixe engoliu um homem daquele tamanho, é impossível. E a irmã disse, olha irmão, se Deus está dizendo, se Deus falasse que foi uma piaba que engoliu Jonas, eu acreditava mesmo assim. Porque Deus é Deus. Deus, ele faz maravilhas acontecerem. Alguém toma posse aqui? Agora diga para o teu irmão, cria vergonha nessa tua cara, acredita em Deus, toma um rumo na tua vida, faz o que é certo e aprenda a viver por conta própria, usando a tua fé. Só você e Deus. Seu cara lisa, vou comprar um óleo de peroba para você. Tem coragem não, pastor? Então deixa que eu diga. Vamos aplaudir o nome santo do Senhor Jesus. Vem todo mundo para cá.